aulas vai ser assim, eu já vou começar gravando e vocês confirmam o consentimento e assim que terminar, leva um tempinho para eu disponibilizar lá no YouTube, porque essa gravação vai direto para o Google Drive e ele leva um tempo para ele compilar e ficar o arquivo completo no Google Drive para depois eu fazer o upload no YouTube. Então, mais provável que amanhã ou final da noite esteja disponível para vocês. Mas beleza. Uh, Então é o seguinte, esse é o livro que eu vou adotar, é o Eletrodinâmica do Griffiths, o David Griffiths. É o melhor livro de eletromagnetismo que eu conheço. Como eu estava falando, eu achei essa disciplina uma das mais difíceis na minha época de graduação, mas eu estudei pelo Heights Milford. Heights Milford ainda ele é muito usado, mas eu acho ele um livro muito ruim. Né? Ele não é muito didático, ele é muito rebuscado, o formalismo matemático dele não simplifica. Esse livro aqui, ele consegue simplificar bastante a escrita matemática, ele tem uma linguagem ah, bastante informal, ele não tem muita preocupação com a formalidade, eu acho que ele é bem fácil de acompanhar. Então, essa aqui é a terceira edição, deixa eu ver onde está a edição dele, aqui. Mas eu não sei qual que é a diferença com a primeira e a segunda edição. Eu não acompanhei as duas anteriores para saber se eles foram muito diferentes. Mas o nome do livro é só isso daqui, Eletrodinâmica, do David Griffiths. Eu sugiro que vocês comprem, porque, bom, eu imagino que vocês formarão, serão físicos, mesmo que vocês sejam professores de ensino médio, e muito conteúdo do que está nesse livro, né, muita matemática e muitos conceitos vocês não vão passar para os alunos do ensino médio, mas sempre que você vai ensinar um conceito mais básico, se você tiver um conteúdo, um domínio de um conteúdo mais avançado, o básico se torna mais fácil para você. E às vezes o aluno faz uma pergunta que só com o conteúdo básico você não sabe responder, mas dependendo da pergunta que ele faz, você sabe a resposta, você tem o domínio do conteúdo e você consegue manipular aquele conteúdo de tal forma a descrever ele de forma simples para o aluno. Nos livros de ensino médio, talvez aquela pergunta do aluno não exista, né? Então você não vai encontrar resposta para você passar para o aluno no livro de ensino médio, nem o aluno vai encontrar aquela resposta no livro de ensino médio, mas você sabe a resposta porque você estudou física mais avançada, você passou por uma graduação. Coisa que eu não concordo, por exemplo, com o pessoal da matemática. O pessoal da matemática tem muitos professores lá, não são todos, mas tem muitos professores lá que defendem que a graduação deles, eles têm que estudar muita educação, muitas disciplinas referentes à educação, para, né, dizendo, para se tornarem professores, educadores, e a parte matemática, muitos acreditam que basta a matemática do ensino médio, não precisam estudar uma matemática mais avançada. Então, saem professores com conhecimento somente do ensino médio. Mas vocês tendo um conhecimento de física mais avançada, vocês podem tirar dúvidas que os alunos possam fazer que deixariam muitos professores perdidos. E aí, tipo, você não vai responder aquela dúvida usando integral, derivada ou uma matemática absurda, mas você vai ter facilidade para manipular aquele conhecimento e simplificar ele para o aluno. Então é por isso que a gente precisa conhecer além do que o conteúdo mínimo que você tem que passar, para que você tenha facilidade de manusear, manipular aquele conteúdo mínimo. Mas, de qualquer forma, às vezes vocês têm intenção de ir para a área da física pura, né, fazer um mestrado, um doutorado, seja na área de ensino, e talvez não, vocês nunca mais vejam uma física avançada com cálculos muito complicados, ou seja na área de física pura, onde vocês vão usar, sim, cálculos muito complicados. De qualquer forma, esse livro é bastante didático. Eu acho que ele é a nossa melhor opção, e por isso que eu sugiro que vocês comprem, independente da área que vocês forem, vocês não perdem em ter esse livro para sempre. Ele é uma boa referência para fazer pesquisa e sempre relembrar em muitos conteúdos.
Agora, se não quiserem comprar, tipo, dá para encontrar na internet. Vocês fizeram física matemática com quem? Foi com o Fabiano? Eu nem lembro. Com o Aragão. Aragão? É o Adriano. O que você falou, Railane? Eu não entendi. Aragão também, o Cairo. Então, eu fiz física matemática na PUC alguns anos atrás. Você entrou agora no IFG? Não, eu entrei no IF acho que foi em 2017. Aí eu já trouxe algumas disciplinas de lá. Certo. Então tem um tempinho já que você viu, né? Tem um tempinho, então eu não vou lembrar de tudo. Certo. Bom, de qualquer forma, já que o Luan e a Railane viu com o Aragão, eu acho que eu conversei com o Aragão uma vez e... Eu fiz com a Nádia, professor, semestre passado. Ah, foi? Ah, tá. A Nádia, o que ela passou na parte inicial do curso dela? Eu não conversei com ela. Ela não chegou a passar operadores. Não, foi bem raso por causa desse ensino. Foi no máximo até Teorema de Stokes, pelo Butkoven. Se eu não me engano, acho que até o capítulo 3, algo assim. Já passou o Teorema de Stokes, né? Passou umas aplicações do Teorema, depois passou uma base bem inicial de operadores, mas não aquela aprofundada, sabe? Para aplicar. Certo. Vocês viram Fourier? Sim, e a série. Mas certo. Como foi ensinando remoto, não teve como ficar bem aplicado. Método de série de potências. Foi. Para falar a verdade, eu aprendi mais com Aragão antes, né? Quando eu reprovei. A gente fez até aquela de teoria de distribuição. Foi até aí que a gente foi. Mas ela abriu a conta para vocês de rotacional e divergente? Não que eu lembro. Não. Mas o Aragão abriu, né, para você? Abriu. Ele mostrou todos os operadores. A gente, na verdade, com o Aragão, a gente chegou até o básico da variáveis complexas. Certo. Bom, então ele abriu os operadores, nábulas, tudo. O Paulo viu a parte do divergente. Acho que eu conversei com o Aragão uma vez. Ele faz a mesma conta que o Griffiths faz no apêndice, que ele define um sistema de coordenadas genérico, sem ser x, y, z, e ele nem usa esférico ou cilíndrico, que seria r θ no esférico ou s θz no cilíndrico. Ele usa um sistema de coordenadas qualquer lá que o Griffiths chama de UVW. Foi, aí depois ele generaliza. Uma direção V, uma direção W, que é qualquer coisa. Aí, se você quer converter esse U, V, W para o cartesiano, o U você chama de X, o V você chama de Y e o W você chama de Z. E assim por diante. E você escreve de forma generalizada. É porque se vocês não tivessem visto isso, eu ia fazer isso. Então, o único que provavelmente não viu isso foi o Cairo. Eu vou passar isso para você fazer, então, do apêndice do Griffiths, Cairo. O professor, sim. Tem como você me passar isso também? Porque a minha física matemática ela foi muito rasa, porque eu nunca tinha pegado essa disciplina, e aí nesse ensino remoto eu senti que... Não, tem você também, Luan, eu tô viajando, é porque viajei aqui, pra mim aqui a lista só aparece 3, aí eu tô olhando o Paulo, o Caio e a Railane, aí a Railane e o Paulo fez com o Aragão, e eu tô achando que só tem um que não fez. Não, eu vou fazer esse cálculo então. Provavelmente, eu não lembro se o próximo aluno é o Adams, que faltou. Não tenho certeza se ele viu isso também, mas então eu vou fazer. Vou fazer essa conta. Bom que vocês relembram. Então é o seguinte, o livro é esse. O objetivo é eu passar um pouco mais rápido no primeiro capítulo. O primeiro capítulo é
parte sobre o formalismo matemático que vocês vão precisar, sobre cálculos, sobre geometria analítica, sobre os cálculos de operadores, o teorema de Stokes, teorema do divergente, cálculo de rotacional, função delta de Dirac. Então, são elementos matemáticos que vocês vão precisar ao longo de todo o curso. Então, é só fazendo um resumão aqui, uma revisão, primeiro capítulo, mas a gente vai fazer essa revisão. Capítulo 2, ele é uma revisão da Física 3, com poucas coisas diferentes da Física 3, que é aquela, para quem entrou e não pegou a disciplina com o nome de Física 3, hoje ela chama Física 2 pontos Eletromagnetismo, para diferenciar dessa eletromagnetismo. Para mim fica quase que a mesma coisa. Então tem a primeira disciplina do nível do Halliday e do Moisés, Física 2 pontos Eletromagnetismo, e agora tem essa eletromagnetismo, que é um degrau acima, só que não é um degrau acima, é uns 10 degraus acima. Ela é bem mais complexa. E aí quem for fazer um mestrado na área de física pura vai ver eletromagnetismo de novo, só que aí com a matemática mais complicada de novo. Então vai só... A física é sempre a mesma, o que vai mudando é a matemática, porque Física 3 vê uns problemas com um nível de dificuldade, esse eletromagnetismo aumenta o nível de dificuldade, que precisa de uma matemática mais avançada, e o eletromagnetismo do mestrado aumenta o nível de dificuldade, que precisa de uma matemática ainda mais avançada. Então o que vai mudando é só a dificuldade dos cálculos mesmo. Mas a física é a mesma coisa. Então, capítulo 2 aqui, eletrostática, cálculo de carga pontual, cálculo de campo elétrico de uma distribuição de carga, energia potencial elétrica, definição de potencial elétrico, distribuição de carga em condutor, capacitância. Então, coisas que vocês já viram e pouca matemática vai ser diferente da Física 3. Algumas demonstrações que vão ser mais exatas aqui. Enquanto no Física 3 passou meio batido, aqui tem umas demonstrações que são rigorosas. E aí, o capítulo 3, capítulo 2, então é meio que uma revisão rápida de eletrostática, só eletrostática, não é a revisão toda de Física 3, só da parte de eletrostática. O capítulo 3 continua sendo eletrostática, mas são métodos alternativos, e aí é a novidade, de se calcular potencial eletrostático. São técnicas avançadas que o livro chama de técnicas especiais, de calcular potencial eletrostático. E aí é o capítulo mais canseira desse livro. E o capítulo 4 é quando a gente faz cálculos de campo elétrico na matéria. E aí você já tem meios dielétricos, esses meios dielétricos, na presença de campo elétrico, ele polariza, e um meio dielétrico polarizado, ele próprio produz um campo elétrico. Então a gente vai fazer os cálculos da eletrostática, levando em consideração a existência de materiais dielétricos, que são materiais isolantes. E esses materiais isolantes se polarizam, e eles mesmos afetam o comportamento do campo elétrico no meio. Então, nosso objetivo é chegar até o capítulo 4. A princípio, e aí, quem tiver a pretensão de fazer o eletromagnetismo 2, eu sugiro que façam, justamente por enquanto ainda ser uma optativa, eu pego bem leve no capítulo 2. Na verdade, eu tenho pego bem leve, principalmente porque chega lá um aluno, 2 alunos, então dá para, em vez de eu ficar dando aula, dá para a gente fazer mais uma conversa nas aulas, e eu cobrar mais... Às vezes eu nem passo prova. Às vezes só pelas conversas durante a aula eu vou captando o que o aluno está entendendo, e eu avalio só durante as aulas mesmo. Então, o eletromagnetismo 2 não necessariamente é mais fácil, mas o método de avaliação é bem mais light. Então eu não vou com aquela gana de ser rigoroso no eletromagnetismo 2. Então, sugiro que façam, que aí seria a continuação do capítulo 5, que entra campo magnético, capítulo 6, que é... Gente, eu esqueci o que é o capítulo 6. Campo magnético na matéria. Capítulo 7, que é força eletromotriz, que aí é como se fosse a nossa eletrodinâmica que vocês estão habituados a ouvir quando entra corrente elétrica e tal. Bom, já entra corrente elétrica no capítulo 5 e 6, porque sem corrente elétrica não tem magnetismo.
mas entra a fonte da corrente elétrica, é o que gera o movimento de carga elétrica, força eletromotriz. E o capítulo 8 eu costumo pular, e o capítulo 9 são ondas eletromagnéticas. E aí a gente encerra todo o conteúdo nesse eletro 1 e 2. Então, o eletro 1 é do capítulo 1 ao 4, o eletro 2 é o capítulo 5, 6, 7 e 9, pulando o 8. Geralmente é o que dá tempo para fazer, para ficar bem visto, né? Então, eu vou fazer assim ainda. A não ser... E aí eu deveria perguntar para vocês, qual é a pretensão de vocês? Qual é a pretensão futura de vocês? Vocês pretendem ir para a área de ensino, fazer a graduação e ir para o ensino médio e somente isso, e se aperfeiçoarem na sua didática, no conhecimento de educação, e se dedicarem ao ensino médio, ou vocês têm pretensão de se aperfeiçoar ainda mais na área da física, fazer um mestrado na área de física pura? Qual que é a pretensão de vocês? Me falem aí, para eu saber o que eu foco, o que eu peso mais. Porque, de repente, nenhum de vocês tem pretensão de fazer eletro 2, porque o foco de vocês não é uma física mais pesada, é só o básico, enfim, o mais básico para vocês conseguirem serem bons professores de ensino médio. E aí talvez eu poderia pegar mais leve na parte mais pesada do livro e talvez conseguir chegar em capítulos mais adiante. Embora nessa parte de ensino remoto, dificilmente eu vou conseguir passar do capítulo 4. A gente tem 3 meses só de aula. Eles organizaram o calendário acadêmico de tal forma que a gente ia ter só o mínimo de aula mesmo. Normalmente é 4 meses, a gente vai ter só 3 meses. Mas qual que é a pretensão de vocês? Me expliquem. Eu pretendo fazer um mestrado, quem sabe um doutorado. Ainda não sei a área, se vai ser a área de ensino, se vai ser na área mais pura e aplicada. Certo. Tô esperando, né, para ver as minhas possibilidades. Paulo tem cara de ensino, não é, Paulo? Não sei se é porque você já me falou isso antes, mas eu gosto muito da área de ensino, mas eu também pretendo fazer um mestrado primeiro de física pura, né? E talvez um doutorado eu meio que mestiço o ensino com a física pura. Meu objetivo mesmo é chegar no ensino superior. Entendi. Railane, qual que é a sua pretensão, Railane? Eu gosto bastante da área de ensino, mas eu tenho o objetivo de fazer um mestrado em física pura mesmo. Eu quero pegar a disciplina no semestre que vem. Eletromagnetismo 2, né? Sim. Eu também pretendo ir direto para o mestrado, mas para mexer com a física pura mesmo. E pretendo também pegar eletro 2. Bom, então eu acho que eu posso continuar com meus planos. Ir até o capítulo 4 agora em eletro 1, e o eletro 2 e do 5 para frente, porque é a melhor distribuição para que a gente veja o mais bem visto. Né? Se todo mundo aqui falasse, não, eu não quero física pura, aí eu dava um jeito de enxugar mais os capítulos, aí a gente veria até a parte de campo magnético, talvez até força eletromotriz e ondas eletromagnéticas. Eu daria um jeito de resumir mais para caber tudo nesse semestre, e para vocês verem de tudo, só que não tão aprofundado. Mas já que vocês querem ter a possibilidade, é bom vocês terem a opção de escolher. Eu sugiro isso. Se vocês quiserem ir para a área de ensino, vocês terão uma boa bagagem. Eu conheço muito professor da área de ensino que está em universidade fazendo pesquisa em ensino de física e sabe pouca física. Eu acho isso ruim. E de qualquer forma, se vocês quiserem ir para a área de física pura, vocês também precisam ter um conhecimento mais aprofundado de eletromagnetismo, de quântica, de mecânica clássica. Então é bom vocês fazerem essa disciplina bem feita. Então, vamos fazer essa disciplina mais bem feita, independente de vocês. Aí vocês têm a opção de depois fazerem o que quiserem da vida, que vocês vão ter
uma bagagem boa para isso. Então vamos lá. Agora vamos deixar de... Não, ainda não vamos deixar de lenga-lenga. Já ia falando, vamos deixar de lenga-lenga, mas não, tem que falar das avaliações. Essa parte de avaliações em ensino remoto é complicado. Eu perguntei para o Emílio como que ele fez semestre passado, para eu trocar umas ideias. Ele falou que pretende fazer nesse semestre como se fosse vigiando os alunos, tipo, fazendo a prova enquanto o Meet está ligado e a câmera está em vocês. Eu não sei se isso funciona. Mas... Você sabe, é assim, né? Fala, mas às vezes só aplica em outro lugar, eu não tenho problema com isso, mas às vezes no que não pode, né? Obrigar a câmera a estar ligada. pois é. Não sei. Acho que não faz muito sentido. Eu acho meio besta, assim, com o ensino remoto, querendo ou não, vai se ajudar, né? Até fora a gente se ajuda, só na hora da prova que não tem como. Sim. Sim. Alguns professores, eles estão dando, tipo assim, 60% de listas, no caso, né? E o resto, os outros 40% de prova. Certo. É verdade, a maioria também que eu tô pegando tá trabalhando muito com lista de exercício. Tirando um outro professor semestre passado que fez tudo para atrapalhar, mas o restante deu certo. Eles gostam muito de pegar um banco de exercícios e para evitar, né, que tenha cópia de exercício, eles gostam de sortear exercícios para cada aluno. Mas o complicado dessa disciplina em especial aqui é que é muito fácil os exercícios serem muito difíceis. O capítulo 2, que é uma revisão da eletrostática de Física 3, tem muito exercício fácil. Capítulo 3, então, é canseiro, os exercícios dele são canseiros. E eu gosto muito dos exercícios desse livro em si. Então, eu gosto de trabalhar com ele, mas a maioria dos livros hoje vocês acham solução pronta na internet. Uma opção que eu estava pensando é passar a lista de exercício, e aí a lista de exercício tem um peso, e sortear uns 2 exercícios ou 3 exercícios para, talvez 3 seja muito, para vocês me explicarem esses exercícios, para ver se vocês entenderam bem a ideia. O senhor já fez isso, não já, uma vez? Presencialmente? Acho que foi em Eletro 2 Sim, ou 1. mas eu não fiz com lista de exercício, eu fiz em prova. A minha prova era de vários exercícios, a prova tinha 9 exercícios, e aí eu dava uma semana para vocês fazerem, e aí realmente eram exercícios que não estavam nesse livro, porque para fazer exercícios onde você não tem nenhuma ideia de onde você pode ter uma ajuda, um solucionário pronto, porque às vezes você pega o solucionário pronto desse livro e mesmo assim não dá para entender direito alguns exercícios. Então, eu dava uma semana para pegar 9 exercícios, vocês pensarem bem, entenderem bem, mastigarem bem, fazerem ele, e eu acho que eu sorteava 3 exercícios de cada um, mas isso era prova, não era lista de exercícios mesmo. Mas era, né? No final das contas, era um tipo de lista de exercício. Era. Então eu falo chamando de prova, mas... acho que funciona. Acho que funciona bem. Acho que podemos fazer isso. E mesmo assim, é como se fosse 2 provas, então. Uma lista de exercícios. Só que eu vou tirar daqui mesmo. Talvez eu elabore um exercício ou outro, porque é muito difícil elaborar exercícios de cabeça que façam com que esses exercícios não sejam impossíveis. Tipo, é muito fácil eu tentar pensar num exercício e esse exercício, na verdade, se tornar muito complicado. Tem que tomar cuidado na hora de elaborar um exercício ou tentar tirar de outros livros, para esses exercícios não ficarem muito complicados. Mas eu vou tentar tirar de outros livros, modificar um pouco eles, elaborar alguns exercícios ainda, e passar como lista, e
vocês têm uma semana aí para fazer, e eu sorteio alguns exercícios para vocês me explicarem, e prova também. E aí a prova é o método convencional. Eu disponibilizo para vocês, vocês têm 2 horas, 3 horas para fazer e postam lá no Moodle. De qualquer forma, vocês vão ter a liberdade de discutir um com o outro enquanto fazem a prova, não precisa desse negócio da câmera ligada, mas aí eu elaboro a prova pensando na possibilidade de vocês discutirem um com os outros. E aí a prova vai ter que ser um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim não vai ser uma dificuldade absurda, não. Né? Só não vai poder ser muito fácil. Né? Porque aí vocês pegam a solução muito fácil pronta um com o outro. Mas, de qualquer forma, se o objetivo de vocês é aprender, eu espero que vocês aproveitem o máximo da metodologia e das avaliações que eu disponibilizar para vocês aprenderem com elas. E não pegar só a solução pronta e tirar uma nota, né? Então, muito vai ficar por critério de vocês também, para que vocês aprendam com as avaliações que vai ser disponibilizadas. Né? Porque se o aluno quer dar um jeito de mascarar e tirar nota e não aprender nada, ele vai conseguir tirar alguma nota, e esse método, esse sistema que estamos hoje de ensino remoto facilita um pouco, né? Mas vocês saberão que é ruim para vocês. Então, vou fazer o seguinte. As listas de exercícios que eu vou tirar desse próprio livro, eu posso até disponibilizar o solucionário para vocês, porque ajuda muito. Tem muito exercício que vocês quebrariam a cabeça durante muito tempo. E a gente tem pouco tempo. Então, ter o solucionário pronto não é ruim. E mesmo com o solucionário pronto, vocês vão precisar de ajuda em alguns exercícios. Porque o solucionário, às vezes, ele é meio resumido. Então, eu posso até disponibilizar também o solucionário para vocês. Toda semana eu seleciono alguns exercícios do conteúdo que a gente está discutindo naquela semana, para vocês entregarem sempre um pouquinho toda semana. E essas listas vão valer 2 pontos. Não, vão valer 3 pontos. Eu vou fazer assim, essas listas vão valer 3 pontos. No final do capítulo, quando as listas fecharem um capítulo, eu vou pensar se eu vou sortear 2 ou 3 questões, vai depender de quanto tempo que a gente vai gastar para cada um, que a gente vai ter para cada um. Talvez 3 questões seja suficiente. Mas talvez 3 questões seja muito, vai depender da questão. Então, para meio que a gente fazer uma prova oral aqui no Meet, para vocês me explicarem aquela questão, para eu ver o que vocês conseguiram compreender das listas de exercícios, para eu captar que vocês não só copiaram. Isso vai ser mais 3 pontos. E as provas, que é o que eu vou disponibilizar no Moodle, vocês fazem e vocês vão ter um tempo específico para, depois de prontas, postarem no Moodle de novo, 2, 3 horas, vai valer 4 pontos. Certo? Então vai ser 3, 3, 4. 3 pontos da lista de exercícios completa, 3 pontos dos exercícios que vocês vão me explicarem dos sorteados e 4 pontos de prova. Certo? Vai lá, Paulo. Aí cada um se explica individual ou a gente meio que se junta e explica? Individual. Aí essa parte vai ser individual. Então seria um exercício para cada? Não, eu vou sortear elas da lista de exercício. Então, talvez, é o que eu estou falando, dependendo do exercício, talvez 2 exercícios, sorteio 2 e vocês me explicam esses 2. Seria 2, seria 2 distintos para cada, então. Ou seria os 2 mesmos exercícios, para cada um explica? Pode ser o mesmo, porque é sorteio. Pode ser o mesmo porque é sorteio. Eu estou pensando em não fazer
em não fazer esse momento de questionar o exercício com vocês numa sala onde está todo mundo. Eu estou pensando em fazer 1 hora diferente para cada um. Então vai ser só eu e um de vocês. Então, não necessariamente o outro viu a explicação que cada um deu. Mas aí vai dar tempo para fechar o semestre? Dá tempo. Só o senhor dá como se fosse aula síncrona, isso né? Oi? Aí só o senhor dá como aula síncrona, né? Porque a turma é pequena, dá 6 horas. Sim. Não, coisa de 15 minutos no máximo, 10 minutos. Se demorou muito, foi 15 minutos a nossa conversa aqui a respeito de 2 exercícios. Mas eu acho que 10 minutos é suficiente. Vocês não têm que abrir as contas para mim, porque vocês não têm material para irem filmando, por exemplo. Então vocês teriam que organizar isso, né, para eu ver vocês desenvolvendo enquanto eu assisto. Vocês têm que ir me explicando com coisas mais pontuais, enquanto eu vou questionando, talvez. Talvez eu mostre a lista que vocês me entregaram e vou questionando coisas mais pontuais a respeito de física. Essa passagem aqui, matematicamente, o que ela precisa para acontecer, ou fisicamente, o que ela significa. Talvez umas coisas mais pontuais. Vocês não têm que me explicar a questão do início ao fim. Porque vocês não vão ter um quadro para isso. Professor, a lógica dela. Sim. Me tirou uma dúvida. Será uma lista por semana? Sim. Tá baseada no conteúdo que a gente viu, né? Na aula? Sim. Entendi. Sim. Então, eu já vou selecionar alguns exercícios para essa semana, mas provavelmente eu vou colocar a entrega dela para o meio ou para o final da semana que vem. Né, do conteúdo que a gente viu essa semana. E aí... os livros secundários é o Butkov e qual mais? Algum de Física 3? Os livros secundários? Eu ainda não concluí o documento lá do plano de ensino, mas eu vou concluir ele essa semana e posto lá no Moodle. Mas o secundário é o Heights-Milford, que também é o livro de eletromagnetismo nível mais avançado. Não tem nenhum livro de Física 3. Os livros de Física 3 não tem... Só tem exercícios análogos ao que tem nesse livro no capítulo 2. Capítulo 2 tem problemas de lei de Gauss, problemas de lei de Coulomb e campo elétrico de carga pontual, ou de distribuição de carga elétrica, que são semelhantes ao de Física 3, no capítulo 2. Capítulo 3 e capítulo 4 são bem distintos. Então, livros de Física 3 não ajudariam para os outros capítulos. Então, além do Heights-Milford, tem um livro que os alunos gostavam muito, mas eu achei ele horrível. Gostavam porque ele é um livro de eletromagnetismo que eles são 3 livros, tipo, esse aqui tem essa espessura, né? É o Eletromagnetismo do Kleber Daum. Eles são 3 livros dessa grossura. Tem o volume 1 dessa grossura, o volume 2 e o volume 3, e os 3 livros dessa grossura é o conteúdo todo desse livro. Por que os alunos costumam gostar desse livro? Porque ele tem um monte de exemplo resolvido. Um monte de exercício que está na maioria dos livros, nesse, no Heights-Milford ou em outros livros, o Kleber Daum coloca como exemplo resolvido. Então, eles são 3 livros gigantescos, porque é muito problema resolvido. Então, tem o Kleber Daum, tem o Heights-Milford, mas eu sugiro que vocês fiquem no Griffiths. Tá? Na verdade, eu nem sugiro que vocês tentem ir para outros volumes, para outras bibliografias complementares, porque do nível de eletromagnetismo, eles são mais complexos.
e tem uma linguagem mais chata, mais confusa, que talvez pode mais atrapalhar do que ajudar vocês. Esse livro aqui, ele é excelente. Acho que ele é suficiente, mas eu vou colocar lá a bibliografia complementar quando eu disponibilizar essa semana ainda, tá? Vou disponibilizar o plano de ensino. Não, mas tem um livro de Física 3 que tem um conteúdo muito parecido com o desse eletromagnetismo mais avançado, que é o do Moisés. Moisés, ele é meio louco, ele coloca no livro de Física 3 dele umas coisas que é de eletromagnetismo. Então vocês podem usar o Moisés também para algumas coisas. Tranquilo? Tranquilo. Estamos de acordo até o momento? Tem mais alguma coisa que a gente esclarece nessas nossas primeiras aulas? Nossa avaliação vai ser 3, 3, 4, né? 3 de lista de exercício, 3 de exercícios da lista de exercício que vão ser explicações orais de vocês e 4 de prova. E vai ser várias listas de exercícios de cada capítulo, porque eu vou picar essas listas de exercícios para cada semana vocês terem um pouquinho de conteúdo para postarem. Mas aí, meio que a avaliação oral, que é o sorteio de 2 questões da lista de exercícios para vocês, vai ser no final do capítulo, e a avaliação também vai ser no final do capítulo. Então, no final de cada capítulo, a gente tem meio que 2 avaliações. A oral, que é o sorteio da lista de exercício, e a prova, que eu vou disponibilizar no Moodle, vocês fazem e postam lá no Moodle. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Professor, entendi uma coisa. Ela vai começar 1h e terminar 12h30? Isso. Mas, novamente, o que vale aqui é a presença da primeira hora. A aula síncrona sempre vale só 1 hora de presença. Porque o restante... Pois é. Isso aí é muito ruim para a gente ter aula mesmo. Isso para aula é muito ruim. Vocês teriam que praticamente estudar sozinhos se a gente não tivesse as 2 aulas de 1h30. Então, já vou fazer a chamada aqui, tirar uma foto de quem veio. Pronto, chamada feita. Ainda mais conteúdo complexo igual esse. Fica quase meia hora numa coisa só. Tem coisa aqui que sem eu abrir as contas com vocês, é canseira. É canseiro. Vamos lá. Bom, é o seguinte. Quem não tem o livro ainda, pode pegar na biblioteca. Na biblioteca tem esse livro lá disponível. Não sei se a biblioteca está funcionando, agora eu estou na dúvida, mas tá, né? Acredito que sim. Tá sim, mas eu também mandei PDF pra galera. Não, beleza. Ótimo, valeu demais. Então, se vocês têm o PDF aí já, vocês podem acompanhar. Eu vou pular a maior parte das discussões aqui do primeiro capítulo, que é como que faz soma vetorial, como que faz multiplicação de vetores, tem a forma de produto escalar, tem a forma de produto vetorial, a álgebra vetorial em si, essas coisas vocês estão cansados de saber. Mas tem um primeiro ponto aqui, que esse é interessante porque como a gente vai fazer umas contas mais rigorosas do que fazíamos em Física 3, é bom que vocês tenham em mente esses vetores que aparecem nas equações, que é vetor posição, vetor deslocamento e vetor separação. Quando vocês viam lá em Física 3 lei de Coulomb, vocês viam que a força entre 2 cargas era 1 sobre 4πε0, que é simplesmente uma constante de proporcionalidade.
Quando eu falo simplesmente, dá uma impressão que ela é simples, né? Mas, na verdade, isso daqui é uma canseira. Por que que a constante de proporcionalidade tem essa cara? É um saco isso daqui. Tem muito a ver com como a gente define as unidades no eletromagnetismo. Mas eu não vou discutir isso com vocês. Na verdade, nenhum livro discute, o que eu acho um pecado isso. Então, vezes o produto das cargas, Q1 vezes Q2, sobre a distância ao quadrado. Beleza. Isso na distância, na direção R chapéu. Os livros de Física 3 não se preocupavam em escrever essa equação na forma vetorial. Não costumavam ter tanta essa preocupação. Então, se a gente vai escrever esse F como um vetor, precisa ter o elemento vetorial na equação para dar a direção e sentido. Esse elemento vetorial vai ser dado pelo R chapéu. Por quê? Isso é uma construção. Essa equação aqui é de que natureza? Como que essa equação ela é obtida? Vocês sabem? Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem, mesmo que tenham esquecido. Como que essa equação ela é obtida? Quem lembra? Só repete a pergunta, não entendi. Eu não lembro. Como que essa equação da lei de Coulomb é obtida? Eu lembro de uma maneira bem ensino médio, através das leis de eletrostática. Como é que é? Bem ensino médio? Como assim, eletrostática? Não entendi. Da onde que essa equação saiu? Como que a gente sabe que a força entre duas cargas é descrita por essa equação? Tem alguma coisa a ver com a gravitação? Não sei. Na verdade, não. Ela é análoga, né? Idêntica, É ela é parecida. idêntica à gravitação, né? Mas não é a mesma forma coisa, dela. não. Mas eu lembro que também por experimentos também, né? Que eles viam pelo quadrado da distância, pela reversibilidade e tal. Only. Não é experimento também. Somente por experimento. Ela é uma equação empírica. Ah, sim. Então eu acertei e errei ao mesmo tempo. É isso daí. Ela é uma equação empírica. Como que a gente sabe que a força entre duas cargas é dada por essa equação? Testando. A gente vai construindo a equação à medida que a gente vai testando experimentalmente como que duas cargas interagem. Então, você constrói um equipamento que consegue fazer com que você tenha duas cargas interagindo, você tenha o controle do valor daquelas cargas, você mede a distância exatamente entre elas, você consegue medir a força com que elas se repelem ou com que elas se atraem. Então, aí você vai e coloca diferentes valores de carga, e aí você vê como que a força varia para diferentes valores de carga, você coloca diferentes valores de distância, você vê como que a força varia na prática, experimentalmente. Você vai mudando a distância e medindo o que acontece com a força, tudo experimentalmente. Então, para diferentes valores de distância, o que acontece com a força? Você vai medindo isso tudo. Vocês lembram como que foi medido isso? Como que o Coulomb fez? Eu tô confundindo, eu tô quase falando balança de torção. Você acha que você está confundindo com o quê? Eu acho que é com a da gravitação, né? Mas a balança de torção foi usada para eletromagnetismo, não, para essa equação aí da lei de Coulomb. É balança de torção mesmo. Foi pra essa mesmo? Ah, não, então não tô confundindo, não. Mas também para gravitação. Só que a balança de torção não foi usada para obtermos que a força gravitacional entre duas massas tem essa força aqui. Ó. O Newton obteve que a força gravitacional tem essa cara analisando a trajetória elíptica dos planetas em torno do Sol. Então, analisando a trajetória
elíptica dos planetas em torno do Sol, Newton chegou nessa equação aqui. Mas a balança de torção para essa equação aqui da lei da gravitação universal foi usada para quê? Foi usada pelo Cavendish. Isso. Foi usada pelo Cavendish. Para determinar o Gzão. Porque o Newton, ele chegou nessa equação, mas ele não sabia qual era o valor do Gzão. Por quê? Porque ele obteve que a equação tinha que ter essa forma para cada um dos planetas. Só que qual que era o problema? Mercúrio. Qual que é o segundo planeta que eu não lembro? Terceiro é a Terra. Então aqui tem o Mercúrio, acho que é Marte, né? O segundo planeta é Marte. Vênus. É Vênus? Marte é o quarto, então? Isso. Não, então beleza. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Ele não sabe a massa de nenhum desses e não sabia a massa do Sol. Então, ele sabia de certa forma que dependia do produto das massas, mas em nenhuma das trajetórias ele sabia realmente quanto que era a massa do Emão e do Eminho. Então, ele não tinha como determinar essa constante Gzão. Ele só sabia que o formato da equação tinha que ser essa. Então, Newton conseguiu obter o formato da equação, mas não sabia o valor do Gzão. O Cavendish, que 2 séculos depois, precisou usar a balança de torção para obter o Gzão. E o Coulomb, que numa época parecida com Cavendish, usou a balança de torção para determinar que a relação entre a força eletrostática e a distância entre as cargas era com R ao quadrado. Eles suspeitavam, os físicos já suspeitavam que a relação entre a força e a distância entre duas cargas era R ao quadrado. Suspeitavam, mas eles precisavam de um experimento mais preciso para isso. E a balança de torção que permitiu isso. O Coulomb, ele só bateu o martelo. O Coulomb não foi o primeiro a propor esse formato aqui. Tipo, o Coulomb não foi o primeiro a propor que era proporcional ao produto das cargas. Isso aqui já era conhecido. A suspeita de que a dependência era com 1 sobre R ao quadrado já era conhecida, a suspeita. Mas poderia não ser 1 sobre R ao quadrado, poderia ser 1 sobre R elevado a 1,9. Por que não poderia ser R elevado a 1,9 ou 1,8? O comportamento ia ser muito semelhante. Quem disse que tem que ser 2 exatamente? Por que não pode ser 2,1? O comportamento seria muito parecido. Como que a gente determina exatamente qual é a potência desse R aqui? Você precisa de um experimento preciso. E aí o Coulomb usou a balança de torção e obteve precisamente que o R é ao quadrado mesmo. Mas eles já suspeitavam por causa exatamente da lei da gravitação universal, que tinha... Eles achavam que era uma força central como a lei da gravitação universal. Então, porque já tinha exemplos na física, né, de forças que se comportavam dessa forma. Então, é balança de torção mesmo. Então, essa expressão, ela é empírica. Então, a gente vai construindo ela. Então, a gente tem duas cargas. Uma carga Q1, uma carga Q2, separadas por uma distância D, não, uma distância R. Qual é a força que atua sobre Q2? Se Q1 e Q2 possuem mesmo sinal, então elas se repelem. Isso é experimental também. Tudo isso é observação experimental. Então, é uma força F, que eu vou chamar de negativa, porque eu vou chamar esse F de positivo. Então, obedecendo a terceira lei de Newton, essas duas forças são para ação e reação. Se essa aqui é F e ela está apontando meio que para a direita, essa aqui é idêntica, só que aponta no sentido contrário. Então, ela é menos F.
E aí, como que eu descrevo matematicamente essa força? Bom, o módulo dela é exatamente isso daqui, 1 sobre 4π, Q1, Q2, sobre R ao quadrado. E o vetor? O vetor, ele sempre está na mesma direção do eixo que liga as duas cargas, dessa reta que liga as duas cargas. A reta que liga as duas cargas está na mesma direção do vetor R, que é o vetor que descreve a posição de uma carga em relação à outra. O R, que sai da carga Q1 e vai para a carga Q2, então ela sai do Q1 e aponta em Q2, está dando a posição de Q2 em relação a Q1. Então esse vetor R aqui, ele está falando qual é a posição da carga Q2. Não está falando qual é a posição da carga Q1, está falando qual é a posição da carga Q2. Q1 é a referência. Então, qual é a posição de Q2 em relação a Q1? Se esse R estivesse ao contrário, então se a gente tivesse aqui a carga Q1 e a carga Q2, e o R estivesse apontando para cá, a gente estaria falando que esse R é um vetor que fala qual é a posição da carga Q1 e não a posição da carga Q2. Então esse R aqui é um vetor que fala qual a posição dessa carga em relação a Q2. Q2 é a nossa referência. Quando Q2 é a referência, é porque Q2 é como se transformasse na origem do nosso sistema de coordenadas. Q2 é a nossa origem do sistema de coordenadas. Q1 é o ponto que a gente quer descobrir qual é a posição dele. E aí o vetor tem que ir da origem até o Q1. Ao contrário, se ele parte do Q1 até o Q2, é porque o Q1 é a nossa origem do sistema de coordenadas e Q2 é o ponto que a gente quer saber a posição dele. Se as cargas Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, a força é de repulsão. Então o F, que é a carga sobre Q2, está apontando tanto na mesma direção de R, quanto no mesmo sentido de R. Então a gente pode usar o vetor R para construir a direção e o sentido do F. Porque o F vai ter a mesma direção e o sentido do R. Então a gente constrói um R chapéu, fazendo R vetor sobre o módulo de R vetor. Esse R chapéu aqui, ele tem módulo 1, então ele não vai afetar o módulo do F, e eu posso colocar ele aqui, porque ele vai dar a direção e o sentido. Ele tem uma direção e o sentido do R chapéu, só que ele coincide com a mesma direção e o sentido do F. Então eu posso usar ele para falar qual é a minha direção e o sentido do F. Então a gente põe esse R chapéu na mão, a gente constrói a equação na mão. O módulo foi obtido experimentalmente, e por observação experimental também a gente fala a direção e o sentido coincide com a direção e o sentido do R. Bom, e quando a força é de aproximação porque uma das cargas é negativas? Q1, Q2, e aí se ou o Q1 ou o Q2 for negativo, mas não os dois ao mesmo tempo, a gente tem isso daqui. As forças são de aproximação, e aí, enquanto aqui o R chapéu tinha a mesma direção e sentido do F, aqui o R chapéu tem direção e sentido contrário ao F. Mas mesmo assim, a gente pode deixar a equação construída desse jeito. Por quê? Se o Q1 ou o Q2 forem negativo, vai aparecer um negativo na equação. A equação vai ficar negativa. Esse negativo significa que a gente inverte o sentido do R chapéu. Qual que é o sentido da força? A força está no sentido contrário ao R chapéu. O R chapéu está para a direita, mas a força está no sentido de menos R chapéu, que seria para a esquerda. Então, escrever dessa forma continua sendo adequado. Professor, Sim.
esse caso que você falou agora é somente se Q1 e Q2 forem negativos, né? Ou Q1 ou Q2. Ah, tá. É um ou o outro? Ou um ou o outro. Porque se Q1 e Q2 forem negativos, a gente continua tendo a situação de cima. São Entendi. duas cargas de mesmo sinal, vão se repelir, a força e o R chapéu vão ter o mesmo sentido. Aqui vai ter negativo com negativo, vai dar positivo. Então a força vai estar no sentido de mais R. Entendi. Então, beleza. O que acontece? Quem entra aqui? Quem entra nessa equação é o R. Esse R é o que a gente chama de vetor separação. Na verdade, na forma como a equação está aqui, esse R não é o vetor separação. Mas quem tem que entrar nessa equação é o vetor separação, ou seja, o vetor que dá a distância entre as duas cargas. Vamos escrever agora de forma mais rigorosa. Eu tenho uma carga Q1, a carga Q2, esse é o vetor que dá a distância entre a carga 1 e 2. Porém, a gente vai escrever a equação da lei de Coulomb dessas duas cargas em relação a esse sistema de coordenadas aqui, ó. X, Y, Z, onde a origem está nesse ponto. Qual é a posição dessa carga Q1 em relação a esse sistema de coordenadas? É dado por esse vetor aqui. Esse vetor, que eu vou chamar de R1, ele dá a posição da carga Q1. E a carga Q2 está onde? Ele é dado por esse vetor, R2. Então, a lei de Coulomb fica como? F igual 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, Q2, sobre quem? Sobre esse R. Que R é esse? A gente precisa desse vetor aqui, ó. Esse vetor que precisa entrar aqui. É o vetor que dá a distância entre as cargas. Certo? Antes a gente não estava preocupado com isso. Vocês nunca se preocuparam com isso em Física 3. Vocês sempre escreveram simplesmente Q1, Q2 sobre a distância entre as cargas. Mas vocês nunca se preocuparam em escrever adequadamente a equação em relação a um sistema de coordenadas específico. Agora, se a gente se preocupar com o nosso sistema de coordenadas, como que a gente tem que escrever o R que entra aqui em relação a esse sistema de coordenadas? O livro, esse livro aqui do Griffiths, ele define, então, o seguinte. Ele define que R'inho, escrito dessa forma, que seria um R'inho de forma, um R'inho digitado, ele é o que a gente determina como vetor posição. A gente vai usar essa grafia para vetor posição. A gente está determinando qual é a posição da carga Q1 com esse R, qual é a posição da carga Q2 com esse R. Eu quero saber a posição desse ponto. Parte da origem e vai até o ponto. Sempre que você parte da origem do sistema de coordenadas e vai até o ponto, você está falando qual é a posição daquele ponto em relação a essa origem do sistema de coordenadas. Então, esse é o vetor posição. Agora, qual é o vetor que parte desse ponto? Ele não está partindo da origem e vai até aqui. Isso não é vetor posição. Vetor posição sempre parte da origem, que é aqui, e vai até um ponto fora da origem. Esse vetor aqui é o quê? O Griffiths chama ele de R manuscrito. A gente vai usar essa grafia. E ele chama
o R manuscrito de vetor separação. E é o R que tem que entrar aqui. O módulo dele ao quadrado, que entra nessa equação, do vetor que dá a distância à posição da carga Q2, não em relação à origem do sistema de coordenadas, mas em relação a Q1. Consequentemente, na direção R manuscrito chapéu. Então, isso daqui é uma forma mais rigorosa de escrever do que assim, escrevendo em termos do vetor separação. Se vocês forem olhar no Height-Milford, o Height-Milford escreve assim, ó, 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, Q2, vezes R2 vetor menos R1 vetor sobre módulo de R2 vetor menos R1 vetor ao cubo. Essa fica a forma dele escrever a lei de Coulomb para qualquer sistema de coordenadas. Assim fica um pouco mais compacto e mais simples de escrever e de visualizar. As equações no Height-Milford ficam muito rebuscadas. Como que a gente escreve, olhando para esse desenho aqui, olhando para esse sistema de coordenadas, como que a gente escreve o vetor separação R? Em termos de R1 e R2. Então, se a gente for... Desculpa, se a gente for olhar pela representação gráfica, o R2 ela é somatória do R com o R1, né? Sim, o R2 é somatório do R com R1, exatamente. Totalmente falando. Então, indo pela lógica, o nosso R seria o R2 mais... O R2 é o R mais o R1, né? Então vai ser o R2 menos o R1. Exato. Falando. Você olha o triângulo fechado aqui, né? R1 mais R. É igual a R2. Portanto, R manuscrito é R2 menos R1. É exatamente isso. Ou, vocês já estão fazendo moderna? Sim. Eu tô. Vocês podem enxergar isso daqui como uma transformação de Galileu. Vocês querem trocar o sistema de coordenadas. Vocês estão escrevendo, por exemplo, a posição de Q2 em relação a esse sistema de coordenadas aqui. Agora vocês querem a posição de Q2 escrito em relação a esse sistema de coordenadas, mas vocês querem a posição dele em relação a esse sistema de coordenadas aqui. Coloca um sistema de coordenadas aqui em Q1, e o Q1 agora está na origem desse novo sistema de coordenadas. X', Y', Z'. Vocês devem ter começado a ver lá em relatividade. Não sei se já viram, ou se vocês estão fazendo moderna agora. Se estão fazendo moderna agora, não viram ainda. Mas vão ver que vocês vão fazer trocas de coordenadas, e aí vocês vão ver que as transformadas de Galileu não são adequadas, e o Lorentz propôs uma transformada mais adequada para altas velocidades. Vocês já viram isso? Não, eu tô fazendo moderna agora. Então você vai ver isso. Mas é simples. É simples. Imagina uma situação unidimensional. Você tem um ponto de partida, x0, e um carrinho aqui,
que está se movimentando a uma velocidade v, constante. E aí você quer saber qual é a posição de uma pessoa andando com uma velocidade v', constante. O carro está com a velocidade v, que provavelmente é muito maior do que v'. Qual é a posição da pessoa? Aí aqui é o seguinte, aqui é a origem do sistema de coordenadas. Isso aqui é um eixo x. Isso aqui é um eixo x. Qual é a posição x da pessoa? Isso aqui, x0, é uma árvore. Pronto. Qual é a posição x da pessoa em relação à origem? Em relação à origem do sistema de coordenadas. É simplesmente x, né? Ela está numa posição x aqui, variável, porque ela está andando. Bom, essa posição x, na verdade, a gente pode ser um pouco mais rigoroso e falar que a pessoa, inicialmente, tanto a pessoa quanto... Bom, aí o carro agora não ficou legal, hein? O carro agora não ficou legal. Peraí, eu vou trocar. Eu vou trocar aqui. Aqui é a pessoa andando com a velocidade v', e aqui é o carro andando com a velocidade v. Pronto. Eu não quero saber a velocidade da pessoa, eu quero saber a velocidade do carro. Posição x do carro, não é velocidade, é posição. Posição x do carro em relação à origem. Aí vamos supor o seguinte: quando o carro e a pessoa estavam na origem, o tempo t era igual a 0. Coincidiu de tanto a pessoa quanto o carro estarem na origem no mesmo instante t igual a 0. Então, beleza. Qual que é a posição x do carro? A posição x do carro é vt. Certo? V vezes t dá o tanto que ela percorreu aqui. O tanto que ela andou num tempo t depois. Passou um tempo t, ela andou uma distância x. Se ela estava com a velocidade constante v, o tanto que ela andou foi vt. Tranquilo? Beleza? Beleza. Facílimo, né? Mas agora, qual a posição x do carro em relação à árvore? Como que a gente faz? Qual que é a posição x do carro em relação à árvore? É simplesíssimo. É aquilo que vocês bater o olho e imaginar mesmo. Pode falar sem medo. Qual que é a posição do carro em relação à árvore? O que significa essa pergunta? Qual que é a distância do carro até a árvore? Aqui seria aquele básico lá da física mecânica. Como é que é? O básico lá da física mecânica. Olharia o tempo, para eu saber a distância em que o carro está em relação à árvore. VT Eu sei só menos x0. Só que aí eu sei só a relação do carro em relação à árvore, não onde a árvore está. Você sabe onde a árvore está? x0. Eu falei. Então... x0 é a posição dela. Então, x0 é essa distância aqui, ó. x0 é a distância da árvore até a origem. Qual que é a posição? Qual que é a posição x' da pessoa?
X' em relação ao quê? Sua posição dele no plano. Aí no caso seria, ao invés de x0, menos x'? Sim. Qual que é a posição do carro em relação à pessoa, né? Posição X do carro em relação a... Nossa, mas eu tô com a letra horrível. Em relação à pessoa. X é igual a VT menos X'. Só que o que é X'? X' é variável também. A árvore está fixa, mas a pessoa está andando com velocidade V'. O que eu falei aqui? Que tanto o carro quanto a pessoa cruzaram essa origem no mesmo instante de tempo t igual a 0. Quer dizer que essa distância aqui é V'T, enquanto x é Vt. Então isso daqui é Vt menos V'T. Mas é a mesma coisa de Vt menos x'. De qualquer forma, é a posição do carro menos a posição da pessoa. Certo? Conclusão. Isso é um exemplo extremamente simples que eu estou passando para vocês se acostumarem com uma informação importante. Sempre que vocês quiserem trocar de coordenadas, o que vocês vão fazer é subtrair a posição do novo sistema de coordenadas. Então, qual que é a posição do carro no sistema de coordenadas atual? É x. Qual que é o sistema de coordenadas atual? É o eixo x, onde a origem é aqui. Mas agora eu quero um novo sistema de coordenadas. Esse novo sistema de coordenadas seria um eixo x' que tem origem aqui, na árvore. Então agora eu quero saber a distância do carro até essa nova origem. O que a gente faz? Subtrai essa distância aqui. Ó. A gente subtrai a posição da nova origem do sistema de coordenadas em relação a posição que a nova origem do sistema de coordenadas tem no sistema de coordenadas antigo. Qual que é a posição da nova origem do sistema de coordenadas? x0. Então a gente pega a posição do carro no antigo sistema de coordenadas e subtrai a nova origem, a posição da origem do novo sistema de coordenadas. A origem do novo sistema de coordenadas é x0. Esse x aqui agora vai ser o x no novo sistema de coordenadas. Vai ser essa distância aqui, ó. A distância no novo sistema de coordenadas. Agora, eu quero um outro sistema de coordenadas novo de novo. Eu quero um x duas linhas onde a origem está aqui. Não está nem na árvore e não está nem aqui. Eu quero a origem agora no carinha andando, na pessoa andando. Então agora eu quero falar qual que é a posição do carro em relação a essa posição, ou seja, que distância é essa. O que eu tenho que fazer? Pegar a posição do carro em relação ao antigo sistema de coordenadas e subtrair essa distância. Essa distância é o quê? É a posição da nova origem em relação ao sistema de coordenadas antigos. Então eu venho cá, pego a posição do carro no antigo sistema de coordenadas e subtraio a posição da origem do novo sistema de coordenadas em relação ao antigo sistema de coordenadas. Eu subtraio a posição que o novo sistema de coordenadas, a origem dela está. Conseguiu entender isso? Sim, é bem simples. É bem simples, né? Bem simples mesmo. Sistema unidimensional é bem simples. Espero que vocês gravem isso na cabeça com solda. Não vai desgastar mais nunca. Esse caso é tão simples que vocês nunca mais vão esquecer que isso é válido para
qualquer dimensão. Vocês estão num sistema tridimensional e isso continua funcionando. Vocês estão falando que essa carga Q2, ela tem essa posição R2 em relação a esse sistema de coordenadas. Agora eu quero falar qual que é a posição da carga Q2 em relação a esse ponto. Esse ponto vai ser praticamente o nosso novo sistema de coordenadas. Eu tenho um sistema de coordenadas novo aqui, ó. Um x', y', z', e a carga Q1, ela vai ser a nossa nova origem do sistema de coordenadas. Como que eu faço uma troca de sistema de coordenadas? Descrevo a posição de Q2 nesse novo sistema de coordenadas. Eu pego o Q2 escrito em relação ao antigo sistema de coordenadas e subtraio a posição da nova origem do sistema de coordenadas escrito no antigo sistema de coordenadas, que é R1. R1 é a posição do novo sistema de coordenadas em relação ao antigo. Só subtrai. Certo? É a mesma ideia. Transformação de Galileu. Quero mudar o sistema de coordenadas, então eu vou lá na posição do meu objeto que está escrito no antigo sistema de coordenadas e subtraio a posição da nova origem do sistema de coordenadas e eu fiz merda. Peraí. Apaguei tudo de uma vez. Não apaguei tudo de uma vez, não. Ufa. Achei que isso aqui tinha sumido tudo de uma vez. Então é isso daqui. R manuscrito é a posição da carga Q2 em relação à carga Q1, e é isso que tem que entrar na lei de Coulomb. Isso daqui é o nosso vetor separação. O Griffiths dá o seguinte nome. Quem que é o R2 e quem que é o R1? R2 é um vetor posição. R1 também é um vetor posição. Só que o R2 é o vetor posição de quem? E R1 é o vetor posição de quem? Das cargas que O R2 seria da origem, né? Até a carga. E o outro R1 da origem até a carga 1. Sim. Só que o Griffiths, ele dá o seguinte nome. O R2, ele vai dar o nome de vetor observação. E o R1, ele vai dar o nome de vetor fonte. Isso fica mais claro quando a gente está trabalhando só com campo elétrico e não com carga elétrica. E não com lei de Coulomb, força. Por quê? O que essa equação escrita dessa forma nos fala? Tipo, a gente tem F igual a 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, sobre R manuscrito ao quadrado na direção R chapéu, onde o R manuscrito é R2 menos R1. Se o R manuscrito é R2 menos R1, o que isso nos fala a respeito dessa força? Essa força é Q. É quem? Se Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, as forças são repulsivas. Se as forças são repulsivas, significa que F e R chapéu têm o mesmo sentido, certo? Porque se Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, isso daqui vai dar positivo. Então F está apontando no mesmo sentido de R chapéu. Quem é que está apontando no mesmo sentido de R chapéu? R chapéu aponta para a direita. Então é essa força aqui que está atuando sobre Q2 que está apontando para a direita. Quem atua sobre Q1 está apontando para a esquerda. Então, o R manuscrito aponta de 1 para o 2, significa que é R2 menos R1. Se apontasse do 2 para o 1, se fosse um vetor que estivesse apontando ao contrário,
para sair do 2 e ir para o 1, teria que ser R1 menos R2. Se R2 menos R1, ele sai do 1, que é onde está o menos, ele sai do ponto que é o menos e vai para o 2. Aqui, se R1 menos R2, ele sairia do ponto que é o menos e vai para o 1. Deixa eu ir tirando essa rabisqueira que eu fiz aqui. Ou seja, Q1, Q2, R2 menos R1 é um vetor que aponta do 1 para o 2. Essa força, então, é uma força sobre a carga 2, devido à carga 1. Então, ela só é adequada se a gente está analisando a força sobre 2. Se a gente está escrevendo R2 menos R1. É a força sobre 2, senão essa equação aqui fica com sentido errado. Se a gente está escrevendo que o R manuscrito, ele é R1 menos R2, é o R2 que está subtraindo, então significa que a gente tem aqui o Q1 e o Q2. Então o vetor R manuscrito, ele vai do 2 para o 1. A gente está falando qual que é a posição da carga 1 em relação à carga 2. E nesse caso, a gente está olhando a força sobre 1. E aí, para esse R escrito dessa forma, F igual a 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, sobre R manuscrito ao quadrado na direção R manuscrito, é a força sobre a carga 1 devido à carga 2. Então, se o vetor aponta do 1 para o 2, está dando a posição da carga 2, então a gente está calculando a força sobre 2. Se o vetor aponta do 2 para o 1, ele está dando a posição da carga 1, então a gente está calculando a força sobre a carga 1. Porque aí coincide, essa força aqui está corretamente sendo descrita, direção e sentido, por esse R chapéu. Senão daria errado o sinal aí do sentido, que dá o sentido. E F igual a 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, sobre R ao quadrado, né, na direção R manuscrito. Carga Q1, carga Q2, esse R separação que vai do 1 até o 2. Quando a gente define campo elétrico, vocês lembram que a definição de campo elétrico é força por unidade de carga. É assim que a gente define campo elétrico. Então a gente pega a força sobre essa carga Q2, que é uma força devido à carga Q1, é esse F, e divide pela própria carga Q2. É a força que Q2 sente dividido por ela. Por quê? Porque aí o campo elétrico vai ser devido à carga Q1. Q1 quem produziu o campo elétrico, Q2 sente o campo elétrico, consequentemente surge uma força sobre Q2. Então a força sobre Q2 dividido pela própria carga Q2 passa a não depender de Q2. É igual a gente vir aqui, dividir por Q2 e dividir por Q2.
A gente vai cortar Q2 com Q2. Nessa equação aqui vai sobrar só Q1. Então, o campo elétrico, ele é uma função que depende só da carga 1. 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R ao quadrado na direção R, chapéu. Olhando para cá, fica mais evidente esses dois nomes aqui, ó. Vetor observação, que é o R2, e o vetor fonte. Esse ponto aqui continua sendo dado pelo vetor R2, é a posição que estava a carga Q2. Não tem mais carga Q2 aí. Esse ponto é a posição da carga Q1. Então, quando a gente tem agora Q1, temos esse ponto que não tem carga, que eu vou chamar de ponto P. Aqui é o R1. E aqui, bom, P ficou longe. O ponto P, deixa eu alinhar ele aqui. E aqui é o ponto P. Esse é o R2. O R manuscrito é esse daqui. Continua sendo R2 menos R1. R manuscrito continua sendo R2 menos R1. Só que está calculando o campo elétrico. O que, que a gente está calculando aqui? Aqui não tem carga. O que a gente está calculando aqui é o campo elétrico produzido pela carga Q1, não a força. Só vai ter força quando a gente colocar uma carga pontual aqui. Aí surge uma força porque essa carga pontual vai sentir o campo elétrico produzido pela carga 1. Mas sem carga, só tem o campo elétrico que essa carga Q1 produziu. Essa equação aqui nos fornece o quê? Essa equação na posição R2, que é esse ponto P, ela nos fornece qual que é o campo elétrico no ponto R2. O ponto R2, então, é o quê? É o ponto que a gente quer calcular o campo elétrico, é o que a gente chama de posição de observação. É onde a gente está observando qual que é o efeito da carga Q1. Q1 é quem? É a fonte do campo elétrico. Fonte do campo elétrico. E o ponto onde estava a carga Q2, que agora não tem carga Q2, é a posição onde queremos observar o campo elétrico. Ok? Por isso que o R2 passa a ser chamado pelo Griffith de posição de observação, enquanto o R1 é posição fonte. Porque a carga é a fonte do campo elétrico e o R2 é onde a gente quer calcular o valor do campo elétrico. E aí o vetor posição de observação menos o vetor posição da fonte é o vetor separação. Só que a gente não vai ficar usando esses nomes. Às vezes, algum exercício usa esse nome aí, mas aí vocês entendem por que ele está usando esse nome. Bom, passamos 5 minutos do tempo. De boa, né? Uma aulazinha de boa, de leve, só para começar devagarzinho. Aula que vem a gente começa a fritar mais os neurônios. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma discussão? Isso daí a gente consegue fazer algum exercício ou não? De carga pontual. Só que isso aí seria exercício do capítulo 2, então não. Ainda não, porque eu estou discutindo só essa terminologia, deixando claro o que é o vetor separação. Isso a gente vai usar o tempo todo, vetor separação em todas as contas. Então eu só gastei tempo nisso para que vocês nunca se confundam com isso. Mas a gente vai gastar umas 2 ou 3 aulas para encerrar o capítulo 1. E aí, a próxima aula, sim, a gente tem conteúdo para a lista de exercícios. Por enquanto, não. Não tem nenhuma lista que pede só vetor separação. Isso é bobeirinha. Tranquilo? Certo, então. Tranquilo. Então a gente se vê quinta-feira. Professor, 1h? Que horas mesmo? Quinta-feira eu acho que é o segundo horário, né? 2h45. 2h45. Fala, Caio, pode falar. Só uma
uma dúvida alheia a essa disciplina, mas a respeito do eletromagnetismo 2. A, a intenção é que mantenha o mesmo dia e horário que está nesse semestre? Não que seja a intenção, mas costuma ser. Tá. Não, a gente não faz nenhum esforço para manter. É uma coisa de, dependendo das disciplinas que surjam, disciplinas que vão ser abertas ou não, a gente tem que remanejar a posição nos horários delas. Se nenhuma disciplina surgir precisando fazer a gente remanejar, vai ficar no mesmo horário, provavelmente. Entendi. Porque eu já tô pensando no próximo semestre, né? Porque Rapaz, você adianta as coisas, né? tá faltando pouca disciplina para eu terminar. Aí eu tô olhando em relação a choque de disciplina. Porque Sim. eu já acabei as optativas que eu tenho que fazer. Aí eu já tô Certo. fazendo a mais. Entendeu? Por isso que eu tô perguntando se você vai manter o mesmo horário. É possível, é possível. Acho que trocou o horário, inverteu em relação ao semestre passado, hein? Semestre passado, acho que esse primeiro horário da terça era Eletro 2 e o segundo era Eletro 1. Então, não sei o que pode acontecer. Não, tudo bem. Mas é uma coisa que a gente já pode ver com o Emílio quando estiver encerrando esse semestre e for para iniciar o semestre que vem. Para ele, que vai que é uma coisa fácil de manter. Uhum, que agora a coordenação tá com o Emílio, né? Sim. Tá bom, então. Tá. Obrigado. Então, beleza. Então, falou, galera. Um abraço. Tchau, professor. Até quinta. Até quinta.